Você está preparado para o que está prestes a acontecer? A verdade é que poucos sabem o que realmente está em jogo nos próximos anos. Entre 2024 e 2030, o mundo enfrentará mudanças tão profundas que podem redefinir tudo o que conhecemos. As decisões que serão tomadas nesse período não afetam apenas a política ou a economia global. Elas estão diretamente ligadas ao cumprimento de antigas profecias bíblicas. O que se desenrola diante de nossos olhos é mais do que uma simples reestruturação mundial. É um plano sinistro que prepara o caminho para eventos proféticos de proporções inimagináveis. Mas aqui está a pergunta que poucos estão dispostos a responder. Será que estamos prontos para enfrentar essa realidade? Quando ouvimos falar de colapsos financeiros, tecnologias que controlam a mente, divisões políticas e desastres naturais devastadores, a maioria pensa que são apenas crises temporárias. Mas e se eu te dissesse que tudo isso faz parte de um plano maior, um plano que já foi escrito há milhares de anos? Um plano que não podemos evitar, mas para o qual podemos nos preparar. A agenda de 2024 a 2030 está avançando rapidamente e aqueles que não estiverem atentos aos sinais podem ser pegos de surpresa. Nos próximos minutos, você vai descobrir verdades que poucos ousam revelar. Vamos explorar o que realmente está acontecendo nos bastidores do poder mundial, como essas mudanças impactam diretamente o seu futuro e, acima de tudo, o que Deus já predisse sobre esses tempos de caos. Fique comigo até o final, porque vamos abordar o que você pode fazer para se preparar espiritualmente e fisicamente para o que está por vir. E no final, faremos uma oração poderosa juntos, buscando proteção e direção para esses tempos desafiadores. Nos últimos anos, o mundo tem testemunhado uma série de eventos globais que desafiam nossa compreensão. Parece que as crises surgem de todos os lados: políticas, econômicas, sociais. O colapso financeiro mais recente, que viu a perda de impressionantes 6,4 trilhões de dólares no mercado de ações, é apenas um exemplo do caos econômico que tem deixado nações em estado de alerta. Para muitos, isso levanta a questão: onde Deus está em meio a tudo isso? Como a fé pode ser uma âncora em tempos tão incertos? A Bíblia nos ensina que, mesmo no meio das tempestades, devemos manter nossa confiança em Deus. Como diz Lucas, capítulo 21, versículo 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra, angústia das nações. Hoje, esses sinais parecem mais visíveis do que nunca. Ao olharmos para os conflitos internacionais, como as tensões crescentes entre Israel e Irã, não é difícil imaginar o cenário de uma guerra global à espreita. Nações inteiras estão se preparando para o que pode ser um conflito de proporções devastadoras. No entanto, esse não é o momento para desespero. Deus está presente em cada evento, usando até mesmo o caos para cumprir seus propósitos. O que estamos vivenciando agora pode ser uma preparação para algo maior, algo que vai além das manchetes. Mateus nos lembra, no capítulo 24, versículo 6, que ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas que essas coisas devem acontecer, pois são apenas o princípio das dores. A realidade é que essas crises políticas e econômicas não são isoladas. Elas estão interligadas, criando uma teia complexa que afeta todas as esferas da vida. E mesmo assim, em meio a essa teia, há promessas bíblicas que nos dão esperança. Jesus sempre nos mostrou que as dificuldades do mundo são oportunidades para que a graça de Deus se manifeste com ainda mais poder. Este é o momento para que a fé cristã brilhe, para que a confiança em Deus seja a rocha firme em meio à tempestade.
Nos momentos em que o mundo parece estar ruindo, é quando devemos nos lembrar de que nossa salvação não está nos sistemas deste mundo, mas em Cristo. Por mais que as notícias prevejam um futuro sombrio, o julgamento divino e a graça de Deus caminham juntos. Ele não nos abandonou. Através da oração e do estudo das Escrituras, podemos encontrar respostas e direção para o que está por vir. O que você está vendo agora nos noticiários pode ser assustador, mas Deus continua no controle. E isso nos prepara para o próximo cenário de impacto global, onde a divisão social e política nos Estados Unidos aponta para algo ainda mais alarmante. Os Estados Unidos estão enfrentando uma divisão política e social que muitos especialistas comparam à época da Guerra Civil. A polarização é evidente em cada aspecto da sociedade, desde debates acalorados sobre direitos civis até questões econômicas e de imigração. Quase metade da população acredita que uma nova guerra civil é provável. Essa crise social não apenas abala o cenário político, mas revela uma nação à beira do colapso. No Brasil, a situação também não é diferente. A polarização entre esquerda e direita atinge níveis nunca antes vistos, com famílias divididas, manifestações nas ruas e desconfiança crescente nas instituições. Deus, em sua palavra, nos alerta sobre os tempos de tribulação e de separação entre povos e nações. Como está escrito em Marcos, capítulo 13, versículo 8. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Esse cenário que estamos vendo hoje pode muito bem ser um reflexo das profecias bíblicas sobre os tempos finais. A tentativa de assassinato de Donald Trump e a decisão de Joe Biden de se retirar das eleições de 2024 são apenas faíscas em um barril de pólvora que está prestes a explodir. No Brasil, vemos algo semelhante com o clima tenso das eleições passadas e a desconfiança generalizada que se espalhou por todo o país. O caos político não é mais uma questão isolada, mas sim o prenúncio de uma crise muito maior, tanto no EUA quanto no Brasil. As pessoas estão divididas, não apenas por suas crenças políticas, mas pela sua confiança no futuro das suas nações. Como cristãos, somos chamados a não nos perdermos nesse caos. Romanos capítulo 12, versículo 12, nos lembra: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Essa paciência e confiança em Deus são fundamentais para navegarmos em tempos tão sombrios, tanto no cenário internacional quanto no Brasil. O que muitos não percebem é que essa divisão não é apenas uma questão política, é um reflexo de uma crise espiritual profunda. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, vemos o aumento de movimentos radicais e a polarização da sociedade em níveis críticos. A nação que um dia foi um símbolo de unidade, agora está lutando contra si mesma. No Brasil, essa polarização tomou proporções dramáticas, com desconfianças entre classes sociais e grupos políticos. Em meio a isso, Deus nos chama a sermos pacificadores e a não nos deixarmos levar pela corrente de ódio e violência. A oração é nossa principal arma nesse campo de batalha invisível. Podemos não estar fisicamente envolvidos em uma guerra, mas a guerra espiritual está acontecendo agora. E, como Jesus disse em Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. À medida que essas nações se fragmentam, vemos também o surgimento de movimentos radicais de todos os lados. No Brasil, o aumento das tensões políticas e a falta de diálogo entre as partes tem criado um espírito de divisão que afeta a sociedade como um todo. Esse cenário de caos político nos prepara para o próximo estágio de transformação, onde tecnologias disruptivas, como o Neuralink de Elon Musk, estão emergindo, prometendo mudar radicalmente a forma como vivemos e pensamos.
Irmãos e irmãs, antes de prosseguirmos, gostaria de trazer uma informação muito importante. Sabe, mesmo que você esteja inscrito no canal, pode não estar recebendo todas as notificações dos novos vídeos. O YouTube funciona de um jeito que prioriza conteúdo com mais engajamento. Para não perder nossas próximas mensagens, faça o seguinte: verifique sua inscrição, ative as notificações clicando no sininho e, se possível, deixe um like e um comentário nos vídeos. Isso ajuda o YouTube a entender que você quer ver nosso conteúdo. Pronto, agora vamos voltar ao nosso assunto. Estamos vivendo uma era em que os avanços tecnológicos estão transformando cada aspecto da nossa existência. Um dos maiores exemplos disso é o Neuralink, uma tecnologia desenvolvida por Elon Musk, que promete conectar diretamente o cérebro humano a computadores. Essa inovação pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas está se tornando realidade rapidamente. Imagine poder acessar informações e controlar dispositivos apenas com a mente. A promessa é aumentar exponencialmente a produtividade humana, gerando novas formas de trabalho e até de interação social. Mas, com todo esse poder, surgem também questões éticas e espirituais. Até onde o ser humano deve ir com essas tecnologias? Deus, em sua infinita sabedoria, nos alerta sobre o equilíbrio e o cuidado com o que controlamos. Em Provérbios 3, 5 a 6, somos lembrados: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O impacto dessas tecnologias não é apenas no campo da produtividade, mas também no econômico. Com o Neuralink, alguns especialistas acreditam que será possível aumentar consideravelmente a renda individual, uma vez que a eficiência no trabalho pode ser multiplicada. No entanto, essa promessa de prosperidade não está isenta de riscos. A crise financeira global já mostrou que grandes avanços podem trazer também grandes colapsos, como o recente impacto nas bolsas de valores ao redor do mundo. No Brasil, onde a desigualdade ainda é um grande problema, esses avanços tecnológicos podem acabar ampliando ainda mais o abismo entre ricos e pobres. A Bíblia nos ensina a sermos cautelosos em como lidamos com o dinheiro e o poder. Em Mateus 6, 19 a 21, Jesus nos lembra: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntai tesouros no céu. Além das implicações econômicas, esses avanços trazem consigo questões espirituais profundas. Quando começamos a depender de tecnologias que mexem com nossa própria biologia, corremos o risco de perder a nossa essência. Deus nos criou com um propósito, e é importante lembrar que nossa fé não deve estar em inovações humanas, mas em Jesus, que nos dá sabedoria para discernir o que é correto. A busca incessante por progresso pode nos afastar do verdadeiro propósito da vida, que é servir a Deus e confiar em suas promessas. Como diz o Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. O avanço tecnológico não deve substituir nossa confiança no Criador. Com esses avanços surgindo a uma velocidade sem precedentes, cabe a nós discernir como utilizá-los para o bem e evitar que nos afastem de Deus. Enquanto muitos veem o Neuralink como uma chave para a prosperidade, outros o veem como uma ferramenta que pode ser usada para controle e manipulação. Estamos à beira de uma nova era tecnológica, mas devemos estar atentos aos sinais e nos preparar, pois o que vem a seguir são desastres naturais e mudanças climáticas que podem alterar drasticamente nosso modo de vida. Nos últimos anos, o planeta tem sido abalado por desastres naturais de uma magnitude sem precedentes. Incêndios florestais consumindo vastas áreas no Canadá, enchentes devastadoras varrendo cidades inteiras na Europa e terremotos sacudindo regiões que antes eram consideradas estáveis. No Brasil,
temos visto secas severas no Nordeste, impactando a produção agrícola e o fornecimento de água, e incêndios na Amazônia que destroem parte de nossa maior reserva natural. As mudanças climáticas estão cada vez mais evidentes e a crise ambiental está forçando a humanidade a encarar as consequências de suas ações. Mas, para muitos, a pergunta que permanece é: será que tudo isso é apenas resultado do aquecimento global? Ou pode haver algo mais? A Bíblia nos mostra que Deus, em sua soberania, pode permitir que a natureza se agite como um sinal para que voltemos nossos olhos a Ele. Em Lucas 21:11, Jesus diz: haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais do céu. Esses desastres naturais não afetam apenas o meio ambiente. Eles têm um impacto direto na economia global e local. Países que dependem de agricultura, como o Brasil, sofrem quando as colheitas são destruídas por secas prolongadas ou inundações inesperadas. A seca no sul e sudeste do Brasil tem causado perdas significativas na produção de grãos, afetando não apenas a economia local, mas também a exportação de alimentos, que é fundamental para o PIB do país. Quando enfrentamos essas situações, é vital que busquemos a sabedoria de Deus para entender o que podemos fazer e como podemos nos preparar. Em Romanos 8:22, lemos que a criação geme como em dores de parto, uma metáfora clara para os sinais que o mundo natural nos dá de que algo está errado. Além dos impactos econômicos, os desastres naturais também testam a fé das pessoas. Quando tudo parece desmoronar ao nosso redor, quando vemos nossas casas, empregos e até vidas sendo destruídas por forças incontroláveis, como enchentes que devastam cidades inteiras no sul do Brasil, é fácil se perguntar: onde está Deus nisso tudo? No entanto, é justamente nesses momentos que precisamos nos lembrar de que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Jesus nos convida a ter fé, mesmo nas tempestades. Como ele acalmou o mar em Mateus 8:26, também pode trazer paz aos nossos corações em meio ao caos. E é essa confiança que nos mantém firmes quando tudo parece incerto. Conforme os desastres naturais aumentam, vemos a humanidade buscando soluções desesperadas, muitas vezes tentando controlar a natureza com tecnologia e ciência. Mas a verdade é que, por mais avançados que sejamos, há coisas que só Deus pode controlar. No Brasil, por exemplo, há uma corrida para investir em tecnologias que ajudem a mitigar os efeitos da seca, como a irrigação de precisão e a busca por alternativas energéticas mais limpas. E assim como vemos o impacto dessas mudanças climáticas em nossas vidas, também começamos a perceber que essas crises são apenas um prelúdio para o que está por vir. O colapso econômico global e a expansão do BRICS estão no horizonte e, com eles, um novo capítulo se abre em nossa história. À medida que nos aproximamos dos anos de 2024 a 2030, muitos estudiosos da Bíblia acreditam que estamos vendo o cumprimento de profecias relacionadas ao fim dos tempos. O colapso econômico global que se aproxima pode ser um dos sinais mais claros de que o sistema atual está se desfazendo para dar lugar a uma nova ordem mundial, conforme descrito no livro de Apocalipse. A recessão iminente, as quedas no mercado financeiro e a desvalorização das moedas ao redor do mundo são apenas o começo de uma crise muito maior. O Brasil, como parte integrante da economia global, não está imune a essa devastação. No entanto, é crucial lembrar que, por mais que os sistemas humanos falhem, nossa confiança deve estar firmada em Deus e em suas promessas. Em Mateus 24, 6 a 8, Jesus nos alerta sobre os princípios das dores, dizendo que haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares, sinais que muitos interpretam como o que estamos vendo agora.
Enquanto o mundo se prepara para um colapso econômico, o BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, continua sua expansão, incluindo agora países como Egito, Irã e Etiópia. Essa expansão do BRICS é vista por muitos como uma tentativa de estabelecer um novo sistema econômico, um passo essencial para a formação de uma nova ordem mundial. E não é coincidência que essa agenda esteja se desenrolando justamente no período entre 2024 e 2030, uma janela que muitos teólogos e estudiosos de profecias bíblicas acreditam ser crítica para a ascensão de sistemas que prepararão o caminho para o anticristo. O que estamos presenciando não é apenas uma reestruturação econômica, mas o prenúncio de algo muito maior, uma reorganização global que pavimenta o caminho para eventos que ainda estão por vir. Em Apocalipse 13:17, somos advertidos de que haverá um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca. Um cenário que está se tornando cada vez mais possível com a centralização econômica. Para o Brasil, a expansão do BRICS pode trazer oportunidades de crescimento, mas também levanta sérias preocupações sobre controle e soberania. O domínio econômico global está se movendo para um sistema em que nações podem perder sua autonomia em nome de uma falsa estabilidade. A aliança com países como China e Rússia pode significar uma nova era para a economia brasileira, mas também pode ser o início de um controle mais rígido sobre os mercados e a liberdade das pessoas. À medida que essas mudanças acontecem, a agenda escatológica parece se desenrolar diante de nossos olhos. Muitos acreditam que o Brasil e outros países do BRICS estão se posicionando para fazer parte de um sistema que será central para os eventos dos últimos dias. Como diz Apocalipse 18:3, as nações se embriagaram do vinho da ira da sua prostituição, referindo-se à corrupção dos sistemas que dominarão o mundo nos últimos tempos. À medida que avançamos rumo a 2024 a 2030, vemos claramente o cenário profético tomando forma. O colapso econômico global, aliado à expansão do BRICS, não é apenas uma questão de política ou finanças, mas de escatologia. Um cenário que nos prepara para eventos que muitos acreditam estarem diretamente ligados ao fim dos tempos. O que nos aguarda? Uma nova ordem mundial, o controle centralizado da economia. As respostas estão nas Escrituras, e aqueles que confiam em Deus sabem que, apesar do caos, Ele tem um plano para o seu povo. Enquanto essas mudanças se desenrolam, somos levados a refletir sobre nosso papel nesses tempos e nos preparar espiritualmente, pois o julgamento divino se aproxima. Em meio a tantos eventos globais e transformações rápidas, uma pergunta fundamental se torna cada vez mais urgente. Como está a sua alma? As crises econômicas, os desastres naturais e as divisões políticas são apenas o início de algo muito maior. Estamos em tempos que muitos acreditam ser o prelúdio da volta de Cristo. A Bíblia nos alerta constantemente sobre os perigos de nos distrairmos com as coisas deste mundo e esquecermos o que realmente importa, a salvação eterna. Jesus nos lembra em Marcos 8:36, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essas palavras nos chamam a refletir profundamente sobre nossa relação com Deus e a maneira como estamos vivendo à luz da eternidade. As profecias escatológicas nos mostram que as distrações e o caos fazem parte do plano maligno de afastar as pessoas da verdade divina. O anticristo, como descrito em 2 Tessalonicenses 2:3-4, virá em um momento de aparente paz e solução, quando muitos estarão ocupados com os problemas do mundo. E enquanto as pessoas focam na crise financeira global, na expansão do BRICS ou nas guerras civis, podem perder de vista o que realmente importa:
o estado de sua alma diante de Deus. No Brasil, onde o cenário político também está em crise, com debates polarizados e desconfiança nas instituições, vemos o mesmo fenômeno. Muitos estão preocupados com o futuro do país, mas poucos param para refletir sobre seu futuro eterno. No meio de tanta incerteza, o chamado é claro. Devemos voltar nossos olhos para Cristo, o único que pode oferecer salvação e paz verdadeira. Não é à toa que, em tempos de crise, a fé é testada. Em Lucas 21:28, Jesus nos instrui a levantar nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. Isso significa que, ao invés de nos afundarmos nas preocupações terrenas, devemos olhar para cima e lembrar que nosso verdadeiro lar não é aqui. As promessas bíblicas garantem que, apesar das tribulações, há esperança para aqueles que confiam no Senhor. A crise espiritual que muitos enfrentam neste momento é um reflexo da necessidade urgente de se reconectar com Deus por meio da oração e da fé. Portanto, enquanto o mundo se prepara para eventos de escala global, os cristãos devem se preparar espiritualmente. Não importa se a crise econômica ou as mudanças políticas parecem insuperáveis. O que realmente está em jogo é o destino eterno de cada um. Deus está nos chamando para refletir sobre nossa fé, nossas ações e a condição de nossas almas. À medida que os desafios da agenda de 2024 a 2030 se aproximam, o foco não deve ser apenas nas questões globais, mas na preparação espiritual para o julgamento que virá. A agenda de 2024 a 2030 tem sido discutida por muitos estudiosos e teólogos como um período de grande importância para o desenrolar das profecias bíblicas. Nesse período, eventos globais como o colapso econômico e a crescente influência de blocos como o BRICS parecem apontar para o estabelecimento de uma nova ordem mundial. Essa reorganização política e econômica, para muitos, é vista como o prenúncio da chegada do anticristo e da implementação de um sistema que visa controlar todas as esferas da vida humana. A Bíblia fala sobre um tempo em que as nações se unirão sob um sistema centralizado, onde ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Apocalipse 13:17. Essa marca, que muitos acreditam estar conectada às tecnologias emergentes e ao controle financeiro global, está cada vez mais próxima de se tornar realidade, conforme a agenda de 2024 a 2030 avança. Dentro desse cenário, o julgamento divino é inevitável. Deus, em sua paciência, tem dado à humanidade inúmeras oportunidades para se arrepender e voltar-se para Ele. No entanto, como descrito nas Escrituras, chegará o momento em que esse tempo de graça se esgotará e o julgamento cairá sobre todas as nações. O que estamos vendo agora, com as crises globais, guerras e desastres naturais, são sinais claros de que o tempo está se esgotando. A agenda de 2024 a 2030 pode ser o ponto de virada onde muitos desses eventos proféticos se alinham, e o julgamento de Deus se manifestará de forma inequívoca. Em Romanos 2:5, somos advertidos: mas por causa da tua teimosia e do teu coração impenitente, acumulas ira contra ti para o dia da ira, quando se revelará o justo juízo de Deus. Este julgamento será completo e justo, sem favoritismos. Para o Brasil, assim como para o restante do mundo, esses anos serão marcados por desafios profundos, tanto espirituais quanto materiais. As nações serão testadas em sua fé e em suas decisões, pois estarão diante de um sistema que tentará substituir Deus por soluções humanas e tecnológicas. A expansão do BRICS e o aumento do controle econômico global
são apenas uma parte da engrenagem que estará em movimento, e aqueles que não estiverem espiritualmente preparados serão facilmente seduzidos por promessas de segurança e prosperidade momentâneas. Mas a Bíblia nos adverte que por trás dessas promessas está o engano do inimigo, buscando desviar as pessoas do verdadeiro caminho da salvação. À medida que a agenda de 2024 a 2030 se desenrola, os cristãos são chamados a permanecer firmes na fé, sabendo que o julgamento divino é certo, mas que também há esperança para aqueles que confiam em Deus. Jesus oferece salvação e redenção para todos aqueles que se voltam para Ele com um coração arrependido. Esse é o momento de refletir sobre como estamos vivendo, de examinar nossas almas e de buscar a orientação divina para os tempos que estão por vir. O julgamento pode parecer assustador, mas para os que estão em Cristo, ele é uma promessa de libertação e justiça. A agenda global continuará a se desenrolar, mas o povo de Deus sabe que seu futuro está seguro nas promessas de salvação e vida eterna. Estamos à beira de um momento decisivo na história da humanidade, e você agora tem em mãos o conhecimento que poucos ousam compartilhar. As mudanças que se aproximam entre 2024 e 2030 não são apenas políticas ou econômicas, mas espirituais. Elas nos desafiam a refletir sobre quem somos diante de Deus e sobre o destino eterno que nos aguarda. Não podemos fechar os olhos para a realidade que está se desenrolando. Esse é o tempo de tomar decisões que não apenas impactam o nosso presente, mas moldam o nosso futuro eterno. Deus, em sua infinita misericórdia, está nos dando a chance de nos preparar espiritualmente para enfrentar esses desafios. Você está pronto para responder ao chamado de Deus e se alinhar com seu plano? A Bíblia nos adverte que os tempos de crise revelam o verdadeiro caráter de nossas almas. Mais do que nunca, é hora de fortalecer a fé, buscar a presença de Deus e confiar nas suas promessas. O julgamento divino está próximo, mas também está ao alcance de todos nós a salvação eterna oferecida por Jesus. Não podemos permitir que as distrações e as ilusões deste mundo nos afastem do que realmente importa. Quando tudo parecer perdido, lembre-se de que em Cristo sempre haverá vitória. Esta é a hora de você se posicionar, orar e buscar a face de Deus como nunca antes. Que cada passo que você der a partir de hoje seja guiado pelo Espírito Santo, preparando seu coração para o que está por vir. Se você foi impactado por tudo o que discutimos aqui, imagine o poder que essa mensagem pode ter na vida de tantas outras pessoas que ainda não entendem o que está por vir. Agora é o momento de agir. Ajude a espalhar essa verdade. Clique no like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que possa te preparar ainda mais para os tempos que se aproximam. Juntos, podemos fazer com que mais pessoas abram os olhos e se preparem, espiritual e fisicamente, para os desafios que o futuro trará. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e faça parte de uma corrente de preparação e fé, ajudando outros a enxergarem os sinais dos tempos e a encontrarem refúgio em Deus. Vamos juntos nos unir em oração agora. Este é o momento de abrir o coração e clamar ao Deus Todo-Poderoso que nos sustente e nos guie pelos dias difíceis que estão por vir. A oração tem o poder de mover montanhas, de transformar realidades e de nos preparar para enfrentar até os maiores desafios. O Espírito Santo está presente entre nós e onde Ele está, a paz, a força e a renovação. Coloque diante de Deus todas as suas preocupações, suas dúvidas e suas lutas. Vamos juntos agora buscar o consolo e a direção de nosso Pai Celestial. Oramos. Senhor Deus, nós nos prostramos diante de Ti neste momento, reconhecendo a Tua soberania e poder sobre todas as coisas.
Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, trazendo discernimento para os dias difíceis que se aproximam. Sabemos que tempos de tribulação virão, mas confiamos que Tu és o nosso escudo, nossa fortaleza, o Deus que nos sustenta em meio às tempestades. Derrama sobre nós a Tua sabedoria para que possamos entender os Teus planos e seguir pelo caminho que preparaste para o Teu povo. Que nenhum de nós seja enganado pelas mentiras deste mundo, mas que a Tua verdade prevaleça em nossas vidas. Senhor, fortalece nossa fé, renova as nossas forças e nos capacita a enfrentar os desafios que estão por vir. Sabemos que o julgamento está próximo, mas também cremos na Tua graça redentora. Que possamos ser luz no meio da escuridão, testemunhando do Teu amor e da Tua salvação. Clamamos por proteção sobre nossas famílias, nossos lares, e pedimos que o Teu Espírito nos guie em cada decisão, em cada passo, nos preparando para o Teu retorno glorioso. Em nome de Jesus, entregamos tudo em Tuas mãos, confiantes de que em Ti há vitória. Amém. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça de assistir aos nossos outros vídeos, onde você encontrará mais revelações e ensinamentos para fortalecer sua fé e sua preparação espiritual. Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima.